Som. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? É uma honra estar mais uma vez na presença da igreja, louvando e exaltando o Senhor. E antes de começar, eu preciso agradecer a Deus pela vida do nosso Ministério de Louvor. Hoje o negócio aqui estava diferente. Eu não sei muito bem o que é, mas estava diferente. Que Deus abençoe e continue capacitando. Acho que são as consagrações, viu, Marlúcia? Está funcionando. Vamos orar. Graças a Deus. Mas que Deus abençoe o Ministério de Louvor, porque é um momento importante do culto, onde somos conduzidos até Deus, louvando e engrandecendo o seu nome. Nesse momento, ouviremos da parte dele o que ele tem para nós. Eu quero também cumprimentar já, não sei se você sabe, mas nós temos 3 aniversariantes hoje aqui. Deus presenteou a nossa igreja com uma data especial, 4 de maio. Esse ano caiu no domingo. A Sidney, a Marco Monteiro e Regina, nossa obreira valente lá atrás, estão comemorando mais um ano de vida, e eu também quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos. No final, você que nos visita, você também que é membro, vai ter uma recepção ali fora preparada para você também. Então não vai embora sem participar com a gente e também parabenizar esses irmãos. E você que nos visita, sinta-se desde já acolhido e abraçado pela nossa igreja. Bom, quero te convidar então a abrir o texto que está no livro de Atos, capítulo 28. Isso mesmo, irmãos, estamos terminando essa série. Um misto de alegria e tristeza, vamos sentir falta de Atos. Hoje, não coincidentemente, mas hoje é o sermão de número 50 da nossa série. Literalmente, já estamos aí há mais de um ano pregando todos os domingos à noite o livro de Atos. E só falta esse. Esse provavelmente é o penúltimo sermão do livro de Atos. Mas, claro que a palavra de Deus é inesgotável e as pregações vão continuar. Mas abra sua Bíblia, vamos ler alguns versos do capítulo 28. Fique preparado para saltar alguns versos e vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra de Deus. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos a Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus. Sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Amém? Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse culto, pelos louvores entoados, por cada irmão e irmã que está aqui nesse lugar.
todos que vieram, Senhor, com os corações abertos, ouvidos atentos, para receber de Ti mais uma porção, Senhor, da Tua palavra. Então, Pai, não nos despeça sem antes nos entregar aquilo que o Senhor nos preparou. Entrega para cada um de nós, Senhor, a Tua palavra. Nos alimenta, nos edifica, nos exorta, mas, acima de tudo, glorifica o Teu nome nessa noite. É isso que oramos, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o nosso tema da nossa reflexão se chama a mentalidade pagã e o poder do Espírito. Como eu disse, estamos chegando ao finalzinho do livro de Atos, porém, ainda há algumas coisas para vermos. Bom, em primeiro lugar, antes da gente entrar aqui no texto propriamente dito, deixe-me contar uma história que já contei para alguns dos irmãos, mas creio que outros não sabem. É sobre o que foi o ano mais difícil da minha vida. Pelo menos até aquele ano eu achava que tinha sido. 2015, ano de 2015, aconteceram uma série de eventos na minha vida, logo ali no fim do ano, entre novembro e dezembro. Eu lembro muito bem que foi no mês de novembro. Em 3 segundas-feiras, vários eventos foram acontecendo, um pouco caóticos, problemáticos, e isso foi se somando, um problema se somou ao outro. 3 eventos, 3 problemas, o que eu chamo de 3 tragédias consecutivas. Bom, na primeira segunda-feira desse mês, desse ano, eu acordei pela manhã, saindo de um plantão do trabalho, todo me coçando, sentindo uma certa ardência na pele, no corpo, não sabia o que era. As dores foram aumentando, o quadro foi evoluindo. 2 dias depois, diga-se de passagem, 2 noites sem dormir, eu fui diagnosticado com herpes zoster. Para quem conhece, quem já viu, para quem não conhece, depois dá um Google, você vai ver um negócio mais nojento que você já viu na sua vida. Um quadro evolutivo muito ruim e uma dor muito intensa, ao ponto de você não conseguir dormir. Bom, veja isso. Passou então ali uma semana, domingo, obviamente eu não pude ir para a igreja, e na segunda-feira de manhã eu já estava fazendo a medicação, então estava um pouco melhor. Segunda-feira de manhã eu subi um colchão, um peso. Quando eu cheguei em cima do meu apartamento, uma dor muito intensa nas costas me derrubou. Aí eu caí em cima da cama, não consegui levantar mais. Uma dor nas costas muito aguda. A gente não sabia o que era, a dor foi aumentando. Eu passei a ter náuseas e vômitos por causa da dor e fomos para o hospital. Chegou no hospital, fui medicado, passei o dia inteiro no soro, que foi um erro, tomando morfina por causa da dor. Um dia depois, 24 horas depois, meu rim inchou e eu fui diagnosticado com hidronefrose e por causa do cálculo impactado no canal do ureter. Quase não saiu, mas no canal do ureter. Então, dores muito fortes, que os irmãos que já tiveram sabem como é que é. Vai anotando aí o que está acontecendo. Então, já foram 2 eventos, não é isso? Fui transferido de hospital para hospital, fiz aquela famosa cirurgia do duplo J e tal, e aí fiquei uns dias no hospital para me recuperar e tive alta. Adivinha que dia? Segunda-feira. E aí saímos eu e a Bruna, eu e minha esposa, grávida à época da Rebeca, entramos no nosso carro e estávamos voltando para nossa casa. À época a gente morava aqui em Juscelino, do outro lado. Bom, ali na Rio do Pau, estrada Rio do Pau, quase chegando na Via Light, um abençoado atravessou o sinal vermelho em alta velocidade. Atravessou o carro na nossa frente, um pouco mais de 60, 70 km por hora. A gente bateu violentamente nesse carro. Batemos, o carro ficou parado, reboque, aquelas coisas. Graças a Deus não nos ferimos, Deus nos guardou. Mas eu confesso, irmãos, que 3 seguidas foi demais naquela época. E como eu disse, irmãos, a tragédia consecutiva, ela não são 3 problemas que acontecem na sua vida, são 3 coisas que se somam na sua vida. E depois de uma, depois de outra e depois de outra, você começa a se perguntar, tem alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo algo errado? Talvez se você estivesse me acompanhando naquela época, você pudesse dizer assim, pastor, está com karma evangélico grudado nas costas. Ou provavelmente está em pecado, essa bênção aí. Bom, claro que não foi fácil, mas enfrentamos tudo aquilo na força do Senhor. Eu sei que provavelmente você já viveu coisas piores. É provável que você já tenha passado por momentos tão difíceis quanto ou muito piores do que esse que eu contei. Até porque eu disse para você, esse não foi o pior ano da minha vida. Foi até aquele momento. Deus estava nos preparando para muito mais. Bom,
Mas, apesar de tudo isso, das coisas que enfrentamos ou que você já enfrentou, a pergunta é como nós temos agido diante de tragédias, diante de problemas, de situações extremamente complicadas que advêm sobre nós. O nosso texto, o texto que você acabou de ler, mostra para você não apenas uma história de salvamento, mas mostra uma história de repetição de tragédia. Que se não fosse a intervenção divina no texto, nós veríamos ou presenciaríamos uma grande tragédia. Imagine isso. 2 semanas à deriva no mar, sendo vilipendiados pelas ondas. Sobreviveram, claro que pelo poder do Altíssimo. Agora estão numa ilha onde ninguém conhece, um lugar inóspito, desconhecido, cercado de bárbaros. São até acolhidos, mas logo que a história começa, uma víbora se prende às mãos do apóstolo Paulo. E logo de quem foi responsável por salvar toda a embarcação e a tripulação. Então veja, irmãos, eles se livram de uma tragédia, mas logo caem em outra tragédia. E por isso a pergunta, como a gente tem reagido, ou como devemos reagir, não só diante de uma tragédia, de um grande problema, mas quando esses problemas se somam na nossa vida, e um após o outro, eles vão acontecendo, e às vezes se somando, e às vezes duram muito tempo. Bom, eu acredito que a Bíblia tem resposta para nos dar, sobretudo em nosso texto. Então a grande lição que vamos aprender hoje é: a mentalidade pagã se depara com o poder do Espírito. A lógica pagã busca sentido nas leis do universo, da razão e da justiça, mas não consegue compreender a lógica divina, que transforma a experiência do naufrágio numa viagem de férias, bárbaros em anfitriões, noites frias em conversas agradáveis em volta da fogueira, veneno em oportunidade, doentes restaurados e a prisão em uma base missionária. A gente vai aprender hoje que existem 2 formas de reagir à dor, o sofrimento e às tragédias. Uma é a mentalidade pagã, a outra é a mentalidade forjada pelo poder do Espírito. Fique atento. Inicialmente veremos 3 mentalidades pagãs, para no final a gente ver que a mentalidade forjada pelo Espírito é muito superior. Então me acompanhe, versos de número 1 ao verso de número 4. A gente já leu, não vamos repetir, mas em primeiro lugar, a gente se depara com a mentalidade retributiva. Você viu, os marinheiros, 276 tripulantes, depois de 2 semanas no mar. Como eu disse, uma viagem muito difícil, ventos contrários. Eles foram pouco a pouco perdendo a esperança. O nosso texto anterior termina dizendo que, enfim, a água foi baixando, a profundidade foi diminuindo, e logo eles atracaram. Atracaram numa enseada, num banco de areia, foram perdendo a carga e agora perderam o navio. Estavam, por um lado, felizes porque não estão mais à deriva no mar, estão em terra firme. Só que só tem um problema. A ilha, para eles, para esses marinheiros, era um lugar desconhecido. E por causa da palavrinha que Lucas usa aqui, que é a palavra traduzida por bárbaros, dá para a gente entender que, embora aquele lugar era um domínio do Império Romano, ali tinham pessoas que não se adequavam à cultura romana. Então, não eram pessoas, para aquela época, civilizadas. Então, como eu disse, fugiram de uma tragédia, mas agora ninguém sabe o que vai acontecer. Ou melhor, tudo pode acontecer. Mas deixa eu falar rapidinho sobre esse lugar chamado Malta. Na época, a gente sabe muito pouco sobre Malta na época, mas o que a gente sabe é uma ilha no sul da Sicília, muito próximo da Itália, próximo também de Roma, que, como eu disse, era uma espécie de província romana, liderada por um oficial, que logo vai aparecer no nosso texto, a gente já leu sobre ele, mas Malta foi colonizada pelos fenícios, inclusive a palavra fenícia, Malta, significa refúgio. E é esse lugar desconhecido, cheio de bárbaros, que vai ser uma espécie de refúgio para esses homens. Mas, como eu disse para vocês, chegaram e, curiosamente, puderam contar, não só com a ajuda daqueles homens, mas, irmãos, uma hospitalidade sem tamanho. Aqueles homens poderiam ter tratado eles com grosseria, com selvageria,
mas até com indiferença, mas nada disso aconteceu. Eles trataram aqueles homens com hospitalidade, 276 marinheiros. E como o texto diz, uma noite fria de inverno, começaram a fazer fogueirinhas ao redor da praia e da floresta para aquecer aqueles homens. Então veja, um cuidado maravilhoso. Só que logo, quando as coisas começam a melhorar, infelizmente as coisas pioram de novo. O texto diz que uma víbora se agarrou à mão do apóstolo e mordeu a sua mão. Agora, Paulo foi picado por essa víbora. Bom, acredita-se que a víbora do Mediterrâneo é uma espécie muito venenosa. Alguns acreditam e vão dizer que é preciso apenas alguns minutos para que a pessoa caia morta. E é aqui que a gente tem a primeira pérola do texto. Os pagãos, os bárbaros, vão dizer o seguinte: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. E aqui a gente tem, então, a primeira forma de pensamento desse tipo de pensamento pagão, que é o que a gente chama de mentalidade retributiva. Traduzindo, é literalmente, quem fez o bem, recebe o bem. Mas quem fez o mal, vai receber o mal. Essa é a mentalidade, ou seja, aqui se fez, aqui se paga. É tipo isso. Bom, é isso que eles acreditam. Só que não se espante quando eu disser que a ideia de retribuição não está distante de nós. Na verdade, ela está entre nós. Primeiro, ela está contida nas Escrituras. Ou seja, a ideia de retribuição não é uma coisa nova. Ela é uma coisa antiga e do passado. Mas veja, ela é uma coisa muito resistente. Ela sobreviveu, irmãos, milênios, centenas de anos, e ela chega até os nossos dias. É possível que nós, aqui hoje, tenhamos algum grau de pensamento retributivo em nosso coração e nossa mente. É possível que você já tenha repetido frases como a que eu vou dizer bem daqui a pouco. Mas antes disso, deixe-me olhar para a palavra de Deus. É difícil falar da teologia, é assim que a gente chama, teologia da retribuição, sem se lembrar dos amigos de Jó. É difícil falar de retribuição sem lembrar deles. Lembra, os 3 amigos de Jó, Elifas, Bildade e Zofar. Eles que vão para ajudar e acabam piorando. Eles que vão, talvez, para reerguer Jó, acabam abatendo mais ainda o seu amigo. Por quê? Porque eles cismaram na sua leitura de que Jó só podia ter feito alguma coisa de muito mal. Foi isso que eles pensaram. Há 2 frases, 2 versos dos amigos de Jó que vale a pena a gente citar aqui. Jó 4:8 é o tal do Elifas. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Bildade fala no capítulo 8 o seguinte: se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Ou seja, irmãos, um pensamento totalmente retributivo. Se você fizer o mal e plantar o mal e semear o mal, você vai colher o mal. Agora, se você fizer o bem, o próprio Deus vai se levantar ao seu favor. Parece um teólogo da prosperidade hoje falando, né? Mas não. Foi alguém que lá no início das Escrituras Sagradas, na época de Jó, que disse um negócio desse, ou seja, teologia da retribuição. Mas e quanto à nossa teologia do karma evangélico? E quanto a nós? Ouça as frases que eu anotei aqui e veja se algumas dessas frases já não entraram no seu vocabulário. Veja isso. Por exemplo, aqui se faz, aqui se paga. Segundo, uma hora a conta chega. Terceiro, você colhe o que planta. Quarto, Deus castiga. Quinto, bandido bom é bandido morto. Sexto, que pecado ele cometeu? Veja, irmão, são coisas simples. Frases que estão no nosso cotidiano. Quando a gente olha para a nossa vida e vê, como eu acabei de desenhar aqui, tragédias repetitivas ou consecutivas acontecendo. Problemas como dores, como aconteceu na vida de Jó. E não só na nossa vida, mas na vida do nosso irmão. A gente olha para aquela situação complicada e a nossa leitura é essa. Ah, não, se ele está assim, enrolado, enrascado, sofrendo, desesperado, é porque deve ter feito alguma coisa muito errada.
Não, irmãos, não necessariamente. Às vezes existem várias e muitas causas para a dor, para o sofrimento e para a tragédia. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a consequência daquela coisa que a pessoa está sofrendo não foi causada pelo pecado. Muitas outras causas, como a gente já vai ver. Bom, o próprio livro de Jó, irmãos, já rebate isso para a gente. Embora os amigos de Jó estão dizendo e apontando para ele, você pecou, você pecou. A gente, como um leitor atento, a gente sabe que o problema não foi esse. Mas a gente sabe que tudo o que aconteceu na vida de Jó foi, no final das contas, para que a glória de Deus se tornasse maior. Foi para que Jó se aproximasse mais de Deus, para que ele terminasse dizendo, olha, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Foi para que Deus se tornasse conhecido na vida de Jó. E não se preocupe com as coisas que perdeu. Deus restituiu para Jó o dobro de tudo que ele tinha. Mas, bom, não foi o livro de Jó, irmãos, que destruiu a teologia da retribuição. Foi Jesus Cristo que fez isso. Irmão, se tem um profeta, o próprio Filho de Deus, que acabou com a teologia da retribuição, foi o Senhor Jesus. Veja, 3 coisinhas bem rápidas. Primeiro, Jesus nos ensinou que nem sempre as tragédias são motivadas por pecados. Seguindo a ideia de Jó, lembra? João capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença. Os seus discípulos, nós, discípulos de Jesus, se aproximam do mestre e falam assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Aí Jesus responde, nenhum, nem outro. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Literalmente, para que Deus e a glória dele fosse conhecida. Segundo, ele volta a sua atenção aos pecadores e nos ensina o quê? A amarmos os nossos inimigos. Não é para apontar para eles e dizer, bandido bom é bandido morto. Não, é para olhar para eles e dizer assim, que se converta, que se arrependa e que o Senhor tenha misericórdia dele. Isso é coisa de crente. Terceiro lugar, ele próprio. Isso aqui acaba com a retribuição. Escute isso. Ele próprio morreu por você que era ímpio. Romanos capítulo 5, verso 6. Se isso aqui não acabar com a retribuição, não sei mais o que acaba. Escute isso. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, irmãos. Então veja, o ímpio não merece morrer. O ímpio não tem que ser escorraçado por nós, esquecido, ou até pragas evangélicas lançadas contra eles. Não, tá assim é porque não serve a Deus, tá assim é porque não vai para a igreja. Não, tenha compaixão dos ímpios, ore por ele, porque um dia alguém teve compaixão por você. Só fala isso, irmãos, o crente que se esqueceu que um dia o ímpio éramos nós. Éramos nós que tacávamos pedras em Estevão. Éramos nós que consentíamos com a morte dele. Éramos nós que zombávamos do Cristo crucificado. Mas ele veio ao nosso encontro. Ele enviou alguém para pregar a sua palavra. Fomos aceitos, escolhidos e chamados. Veja como termina o texto. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Veja, retribuição. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Bom, como você costuma enfrentar as tragédias que acontecem na sua casa, na sua família, na sua vida? Eu sei que eu estou gastando tempo aqui, mas eu preciso passar e falar disso aqui. Já que estamos falando de Paulo, e você achou pesado demais o fato de Paulo sobreviver a um naufrágio e logo ser mordido por uma víbora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma informação cronológica aqui. Nesse momento, Paulo já tinha escrito a carta de 2 Coríntios. Provavelmente escreveu no final da sua 3ª viagem missionária. Provavelmente. O que significa isso, pastor? Que a lista que Paulo deu no capítulo 11, que eu vou ler agora, já tinha acontecido. Ou seja, não deu tempo nem de Paulo atualizar a lista. E aí, quando eu ler a lista, pensa bem. Se uma pessoa que acredita na teologia da retribuição ou acredita no karma evangélico tivesse ouvindo Paulo dizer esse negócio aqui, o que você acha que essa pessoa ia dizer? Não, Paulo está amaldiçoado. Paulo pecou e não se arrependeu. Paulo está colhendo o que plantou. Paulo merece isso aqui. Irmãos, escute o que Paulo escreveu, 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Agora escute. 3 vezes sofri naufrágio. Lembra? Ele escreveu antes. Então agora a gente pode colocar 4 naufrágios. E ele continua. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Agora ele passou 2 semanas à deriva. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E só lembrando, isso aqui é o capítulo 11, porque no capítulo 12, Paulo vai dizer, é quando sou fraco que aí sou forte, porque é na minha fraqueza que teu poder se manifesta. Então é isso, irmãos. Não é retribuição, não é karma, não é por causa do pecado, não. Coisas ruins acontecem com gente boa. Coisas ruins acontecem com os discípulos de Cristo. Mas quando os discípulos de Cristo enfrentam essas coisas, eles sabem que no final de tudo, isso tudo vai servir para a glória de Deus. E é já já o que vai acontecer. Bom, mas temos então a segunda mentalidade do texto. Primeiro, retributiva. Segundo, mentalidade personalista. Escute isso, versos 5 e 6. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Eu falei, irmãos, alguém mordido por esse tipo de víbora tinha que morrer rápido. Era questão de minutos. Aqueles homens conhecedores, obviamente, da natureza, da sua mata, eles sabiam disso. Esperaram e nada aconteceu. E aí, como um bom pagão faz, o que o pagão faz? Ele acompanha as circunstâncias. Ele é movido pelas circunstâncias. Se deu certo, ok, está tudo certo. Se deu errado, então está tudo errado. E aí eles pensaram, então, se ele foi picado é porque é um assassino. Escapou do mar, mas a justiça não deixou ele sobreviver. Pegou ele aqui em terra. E agora, ele sobrevive. Então, qual é a conclusão lógica? Então, peraí. Ele não é assassino e provavelmente deve ser algo muito maior. E aí começam a chamar ele de Deus, irmãos. Isso aqui é muito grave. É claro, irmãos, que isso é um total desconhecimento de quem Deus é. Ou melhor, desconhecimento do Deus verdadeiro. Se aqueles homens conhecessem o Deus verdadeiro, nunca teriam dito esse tipo de coisa. Pior, é um desconhecimento de quem o homem é. Se eles conhecessem a fragilidade do que somos, nunca diriam, né? Aquele homem se tornou um Deus. Mas o que pensar, irmãos, de uma sociedade, de uma cultura que humaniza os seus deuses, ou melhor, que imprime aspectos humanos em deuses. Logo, logo, é de se esperar que alguns homens se tornassem deuses. Bom, o que eu quero dizer com a mentalidade personalista, irmãos, é muito simples. É aquele tipo de idolatria que é focalizado em seres humanos. É quando nós escolhemos pessoas perto de nós, próximos de nós. Pode ser seu pai, seus pais, seu cônjuge, seus filhos, seu chefe, seu pastor, o apóstolo da televisão. Pode ser o presidente da república, o político do partido A, do partido B, alguém que ganhou a eleição, que perdeu a eleição, alguém que cometeu uma grande falha, você sentiu um grande fracasso. Irmãos, isso é um sinal de alerta. Alguém falou mal dele, alguém criticou, você se sentiu irado por dentro. O que é isso, irmãos? Senão, idolatria personalista. Você está transformando aquele ser humano caído e miserável na posição de Deus. O que é isso, senão um coração que deveria existir apenas um trono, agora tem 2, 3, 4. E nesses tronos está rivalizando com a presença do próprio Senhor Jesus. O nome disso, irmãos, não é outro senão idolatria. Não é a primeira vez que Paulo é chamado de Deus. Em Atos capítulo 14, Paulo e seus companheiros de viagem também são chamados de divindades. Ali, Paulo vira para aquela plateia ali em Listra e diz literalmente, ou parafraseando aqui, ele diz assim, somos homens como vocês. E é exatamente o oposto. Nós viemos aqui falar para vocês, olha, abandone a idolatria. E aí a gente chega aqui, vocês querem idolatrar a gente? Não, abandone a idolatria e voltem-se para o Deus
verdadeiro. Irmãos, a idolatria de homens é algo tão sério. Preste atenção, me acompanhe nesse raciocínio, você vai entender já já. É algo tão sério que a idolatria de homens não está apenas no passado. Ela não existe apenas no presente. Mas ela vai ser um grande sinal no futuro próximo que está chegando. Rodrigo pregou hoje de manhã, Ezequiel 38 e 39, falava de Gog e Magog, né, Rodrigo? Olha como é que as coisas se conectam. E veja, irmãos, veja bem. A palavra de Deus, a escatologia cristã diz que no fim dos tempos, principalmente Apocalipse vai dizer isso, que no fim dos tempos, antes da destruição final, antes da guerra que foi pregada aqui de manhã, antes de tudo isso, vai se levantar um homem, uma pessoa, um ser, que a gente não sabe muito bem o que é. Esse ser vai defender um sistema. Essa pessoa será um anticristo e o sistema será antideus. E não somente isso, Apocalipse capítulo 13 informa pra gente que aquela coalizão do mal, besta, falso profeta, aquelas coisas ali, eles vão dar um jeito de elevar esse ser à posição de divino. Ele vai realizar sinais e prodígios, ele vai enganar multidões. Inclusive, ele vai tentar enganar os eleitos, vai dizer a Escritura. Agora acompanha o raciocínio. Ali em Apocalipse 13 é dito que quando essa coalizão transformar ele em Deus, ele vai exigir adoração. De quem? De vocês. E aqueles que não o adorarem serão mortos. Só que aí no final João fala, olha, aqueles que adoraram a besta e o falso profeta não tinham o seu nome escrito no livro da vida. Então, irmãos, escute isso. A adoração de pessoas, divinação, ou melhor, deificação de seres humanos é algo tão sério que isso será a marca de quem é e quem não é eleito no fim dos tempos. Então comece a praticar isso. Expulse do seu coração os ídolos, ainda que sejam pessoas que você ama. Ei, ninguém disse que para amar você precisa deificar. Ninguém disse que para amar você tem que botar uma cadeira no seu coração e botar essa pessoa sentado. Não, no nosso coração só tem que ter um, Cristo Jesus. E nada mais. Glória a Deus por isso. Bom, mas seguindo, terceiro lugar, nós temos a última mentalidade, pagando o texto para então seguirmos para o poder do Espírito, que é a mentalidade esotérica. Me acompanhe, vamos saltar para o verso número 11. Diz assim, passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aqui eu explico muito rápido para você, mas veja, é interessante, irmão, porque a Bíblia é maravilhosa. A gente está falando aqui de mentalidade pagã. E aí aparece uma pérola dessa no nosso contexto, gente. No nosso contexto. O que era isso? Eu explico para você. Imagina um navio atracado no porto, e nesses navios era muito comum fazer esse tipo de coisa. Você colocar estatuetas, enfim, fazer figuras ali dos seus deuses. E, se você não sabe, mas esses deuses gêmeos eram os deuses protetores dos marinheiros e das embarcações. Então é muito óbvio porque eles estão ali esculpidos naquele navio. Lembrando para a gente, irmãos, escute isso, esse tipo de prática que a gente chama aqui de prática esotérica, lembrando para a gente que o coração do homem é um coração supersticioso, que a gente coloca esses amuletos pendurados, esses totens, né, pendurados ou esculpidos para que eles tragam algum tipo de proteção. Deixa eu abrir um parênteses aqui muito rápido e falar, já que eu falei de deuses padroeiros dos marinheiros ou protetores dos marinheiros, é sempre bom falar, irmãos, e eu preciso dizer isso. Estudos, enfim, são feitos, e já foram muitos estudos realizados, quem sou eu aqui para dizer alguma coisa, mas vários estudos foram feitos, você pode pesquisar isso, sobre a semelhança, eu só quero falar disso. A semelhança, muito, muito semelhante, entre os deuses pagãos, protetores de certos setores, com o incontável números de santos padroeiros que nós temos no nosso país. O que eu acredito ser, irmãos, uma idolatria sem medida. Na minha visão, irmãos, não dá para dizer que não é. Tem cara de gato, né? Já viu essa história? Cara de gato, rabo de gato, bigode de gato, mas não é gato. Que isso, irmão? Acende vela, dobra o joelho, faz orações, acredita que ele vai proteger uma área da sua vida, mas não é idolatria. Cuidado, irmãos. Deus tenha misericórdia. Então eu vou só ler um dos estudos que peguei. Escute isso. Castor e Pólux,
protetores dos marinheiros. Para nós, São Nicolau, São Telêmaco, protetores ou padroeiros dos marinheiros. Hermes ou Mercúrio, deus dos mensageiros, protetores dos viajantes. Para nós, São Cristóvão, padroeiro dos viajantes e dos motoristas. Esculápio ou Asclépio, deuses da medicina. Para nós, São Lucas, São Cosme e Damião. Artemis ou Diana, protetora das mulheres e dos partos. Santa Margarida ou Santa Ana, padroeira das partenses. Deméter ou Ceres, deusa da colheita e da agricultura. Para a gente, São Isidoro, padroeiro dos agricultores. Vulcano, Hefesto. E aí vai, mas eu vou ficar lendo aqui até amanhã. A lista era gigantesca, mas é só para você pensar um pouco de como que esse padroeirismo que a gente tem aqui no Brasil pode ter surgido lá atrás desse tipo de mentalidade pagã. Será que não copiamos? Enfim, mas é claro, irmãos, que vale a pena dizer que a idolatria vai muito além daquela estatuazinha, daquele altar, daquelas velas acesas, embora seja isso também, tá? Mas a idolatria vai além disso, a idolatria atravessa o símbolo, a idolatria atravessa as paredes. E aí, como eu disse, a gente adora pessoas, a gente adora objetos e a gente adora todo tipo de coisa. E a gente vai tendo esse tipo de idolatria. A gente vai, por exemplo, a gente acredita em Deus e nos astros. A gente acredita na Bíblia e na previsão de horóscopo, por exemplo. Veja isso, irmãos. A gente acredita no copo de água em cima da televisão, no sal grosso que o apóstolo falou na televisão, no pé de coelho, superstição de vó, na camisa favorita do seu time, ele só ganha se eu usar ela. Você acredita em Deus e no destino, ou no acaso, né? Ou até na sorte. Nossa, que azar. O que aconteceu hoje? Nada está dando certo. Caramba, o que é isso? Irmãos, isso é karma. Você está rindo que eu falo karma evangélico, mas é. Isso é karma evangélico. Ei, não existe sorte ou azar para quem acredita num Deus absolutamente soberano. Lembra do sábio, o homem mais sábio que passou na terra depois de Cristo Jesus? Salomão. Livro de Provérbios, capítulo 16, no último verso. A sorte se lança no regaço ou no colo, mas do Senhor vem a sua disposição. Significa que quando o Urim e Tumim era lançado, a disposição dele era determinada por Deus. Então, quando o povo falava, vamos lançar sortes, era do contexto humano, dizendo, mas eles sabiam que Deus dava a disposição. Ou seja, a tua vida, meu irmão, ela é totalmente dirigida pelo Senhor. Então esqueça essa história, não há esse tipo de coisa, superstição, acaso, destino, nada disso. Só existe um Deus assentado no trono, e é Ele que governa, amém? Bom, sem mais delongas, irmãos, deixe-me entrar aqui então e falar do outro tipo de pensamento. A gente acabou de assistir aqui, literalmente, no texto, a tragédia se repetindo, coisas problemáticas acontecendo e os pagãos falando. Isso é muito interessante, porque comparando com o capítulo anterior, Paulo até agora não falou absolutamente nada. Ele só viveu, né? Só viveu, só mostrou. Foi picado pela cobra, jogou a cobra para fora e provavelmente continuou trabalhando. Nem se deu conta, nem se preocupou com aquilo. Deus o livrou. E o texto prossegue. O texto vai dizer que, depois disso, Paulo vai para a casa do administrador da ilha, o tal de Públio. Quando ele chega lá, é bem recebido, é bem hospedado, e, literalmente, Públio tinha uma grande necessidade. Seu pai estava doente. Paulo, diz o texto, que Paulo vai curar, vai orar para que o pai de Públio seja curado. Logo depois, os enfermos chegam, eles também são curados. Provavelmente, Paulo foi levado para a casa de Públio por causa dessa necessidade. Depois do povo ver o que aconteceu com ele no meio da mata, uma víbora feroz atacando ele, e ele sobrevivendo, e aí então eles entenderam. Depois de entender que ele não era Deus, entenderam, é um homem de Deus. E aí levaram Paulo para lá. Bom, então eu quero mostrar para você o mesmo texto que a gente leu e pregou até agora, não mais na perspectiva dos pagãos, mas na perspectiva de quem conhece o poder de Deus, quem já experimentou o poder de Deus, quem dobra o seu joelho em casa e ora pedindo a intervenção divina, que não acredita no acaso, mas acredita na mão soberana de Deus governando todas as coisas. Então é a mesma coisa, a gente vai só substituir tudo que a gente falou pelo Espírito Santo. Escute isso, verso de número 1. O Espírito os levou para a ilha de Malta. Escute isso, irmãos. O texto não diz que foi Deus, o Espírito, o poder de Deus que levou, mas está claro para a gente
que quem levou eles para Malta foi Deus. Até porque, como um bom marinheiro, e embora eu nunca fui marinheiro, mas eu acho que isso é muito óbvio, você não vai atracar num lugar que não tem porto, gente. Você vai? Não vai. Com toda a dificuldade que tem, você vai perder o navio. Foi o que aconteceu. Então eles foram empurrados. O texto fala que estavam à deriva. Ou seja, não foram eles que controlaram a embarcação. Alguém os levou para lá. E o texto vai terminar dizendo, irmãos, que eles passaram 3 meses em Malta. Depois dá um Google e olha como é que é Malta hoje. Olha como é que é um lugar maravilhoso. Foi literalmente uma espécie de férias, irmãos. Férias temporárias ali. 3 meses de férias antes do apóstolo ser preso. Como se Deus estivesse dando um presente para ele. Meu filho, toma aqui, 3 meses de descanso, depois você vai para a prisão. Ok? Bom, mas brincadeiras à parte, irmãos, o Senhor os conduziu até aquele ponto. Segundo, o Espírito transformou bárbaros nos melhores anfitriões. Veja, irmãos, se isso não é milagre, eu não sei mais o que é. Lembra? Estavam num lugar desconhecido, chegaram, não sabiam de nada. O que eles sabiam? Esse povo não vive como os romanos, são bárbaros. Lembra? Na melhor das hipóteses, poderiam ser indiferentes. Mas o que a palavra grega diz? Filantropia. Sabe o que significa filantropia? Amor à humanidade. Abre um parênteses aqui. Literalmente, o texto está dizendo... Sabe o que é amor à humanidade? É você sentir pelo outro um amor porque estão conectados por serem seres humanos. Você olha para o outro e não sente que ele é menor do que você. Você sente que ele é igual a você. Imagina o bárbaro tratando bem os romanos, porque eles sentem que os romanos são iguais a eles. Eu imagino os romanos chegando lá dizendo assim, caramba, vamos parar lá no meio desses caras. Mas foram aqueles caras que ajudaram e salvaram a vida deles. Bom, terceiro lugar, o Espírito providenciou que Públio tivesse a necessidade que Paulo poderia ajudar. Lembra que eu falei? Foi Deus que marcou aquele encontro. Deus levou ele para lá. Provavelmente a necessidade de Públio era justamente uma oportunidade para que Deus manifestasse o seu nome naquela ilha. Por isso eles passaram 3 meses ali. Quarto lugar, o mesmo Espírito que mandou o vento contrário no capítulo 27. É o mesmo Espírito que manda o vento sul, melhor dizendo, no capítulo 28. Agora vai dizer o texto que eles embarcam no navio e dá tudo certo na viagem. O vento sul soprando, o vento sul, irmãos, era um vento tranquilo. Era um vento capaz de mover a embarcação, mas sem nenhum tipo de problema. Então agora eles vão chegar tranquilo no destino que Deus já tinha orientado. Quinto lugar, o Espírito providencia que no caminho de Paulo ele se encontre com os seus amigos para lhe encorajar. Nós lemos isso, e no verso 15 diz, vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Não bastava Paulo passar 3 meses na ilha paradisíaca, descansando, né? Trabalhando também, mas descansando. Não bastava. No caminho para Roma, curto caminho, Deus fez com que seus amigos o encontrassem no meio do caminho. Os amigos foram aparecendo. E Paulo diz assim, graças a Deus, porque ele foi encorajado. Você entende, irmãos, que isso aqui é, literalmente, a gente vendo como que um servo de Deus lê toda a situação? Você entende, irmãos, o que aconteceu? Quando eles saíram lá da Judéia, e todo esse tempo no mar, semanas, dias, depois 2 semanas à deriva, agora 3 meses na ilha, Paulo está a caminho, e no meio do caminho ele para e fala, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, Paulo não está desanimado, Paulo não está cabisbaixo, Paulo não está chutando pedra no chão, ele não está pensando, vida, azar, o que aconteceu comigo, o que eu fiz de errado, por que tanta coisa ruim acontece comigo, poxa, mas eu dou o dízimo direitinho, poxa, eu não falto o culto, o que está acontecendo? Paulo não estava pensando esse tipo de coisa. Paulo estava dizendo, graças a Deus, porque no meio de tudo isso, Deus nos colocou num lugar chamado literalmente refúgio, e no meio do caminho Deus nos deu literalmente refrigério através da boca dos nossos amigos. Graças a Deus. Sexto e último lugar. Isso aqui, irmãos, é o melhor de todos. O Espírito transforma a prisão em base missionária. O texto diz, irmãos, eles chegam na famigerada Roma. E aí o que você esperava chegar em Roma? Ser lançado no pior calabouço de Roma. Ser lançado no meio de uma caverna. Como vai acontecer no final? Mas não aqui. Deus ainda tem planos para Paulo. Ele não vai para o calabouço, ele não vai para o cárcere inferior. Ele vai para uma prisão custeada por ele mesmo, ou seja, uma prisão domiciliar,
onde, pela história, a gente sabe, ele vai escrever dessa prisão 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios a gente tem estudado aqui na IBD. Cartas, irmãos, preciosíssimas do apóstolo Paulo. Um cuidado, lembra que ele falou? Me sinto pressionado por causa das igrejas. O cuidado que ele tem pastoral por essas igrejas. Mais ainda, Paulo, nesse tempo que ele vai passar ali, o tempo de 2 anos, Paulo vai fortalecer e ser fortalecido por vários amigos que podem visitá-lo, porque ele não está no cárcere, ele está numa casa. O próprio, para citar um exemplo, Epafrodito, que vai fortalecer Paulo, vai animar Paulo, e Paulo vai enviar ele de volta aos Filipos. Mas veja, em terceiro lugar, a história vai dizer que Paulo pregou a toda a guarda pretoriana. Porque o texto diz, irmãos, que ele tinha que ficar acorrentado a um soldado. Geralmente o soldado romano, o soldado do pretório, ele ficava fazendo turnos e trocando, né, de 4 em 4 horas. Geralmente era assim. E imagina, de 4 em 4 horas, você ouvir o evangelho do início, da boca do apóstolo Paulo. Não teve como sobreviver. É o que Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, né, ou melhor, na carta aos Romanos, que todos da casa de César o saúdam. Ou seja, Paulo ganhou almas naquele lugar. Talvez muitos soldados, muitos da guarda pretoriana foram evangelizados pela boca do apóstolo Paulo. Veja, irmãos, é o Espírito que faz isso. Transforma a prisão numa espécie de base missionária. Bom, eu quero encerrar dizendo e apelando para você. Ei, irmãos, abandone esse negócio. Abandone esse pensamento pagão. Esse pensamento derrotista. Pensamento de que sua vida está entregue ao acaso, de que os outros prosperam e você não, de que as coisas ruins sobrevêm sobre você, de tanto karma na sua vida, de tanta gente que, como eu disse, que prospera, que tem tantas coisas, gente que às vezes a gente coloca em patamares tão altos e elevados, como a gente viu, idolatria de pessoas, e pior, esoterismo barato. Não são as coisas, irmão, que vão nos dar proteção. Não é o sinal da cruz feito por nós pela força do nosso braço, mas é a cruz de Cristo que flui através da nossa vida. É o que ele fez por nós que conta. É a presença do Espírito em nós. É isso que ele está fazendo em nós e através de nós. Bom, eu só quero terminar lembrando uma coisa para vocês. Eles só chegaram até onde Deus queria, porque o barco estava à deriva. Eu quero encerrar fazendo esse apelo para o seu coração. Talvez você entrou aqui meio que à deriva também. Você veio para um lugar convidado, veio talvez passando por situações como essa. Você está aqui muito bem, sorrindo, feliz, alegre, mas na sua vida diária, você está num ciclo que você não sabe como sair. Você está vivendo tragédias consecutivas, dores consecutivas. As pessoas não te entendem. Quando alguém vai tentar ajudar, só piora a situação. Olha para você, te julga, acha que o problema está em você, ou porque você cometeu problemas no passado, ou talvez você tenha até cometido problemas no passado. E essas pessoas dizem assim, mas tem que sofrer mesmo. Irmão, como a gente é ruim, né? Como a gente é perverso. Mas tem que comer mesmo o pão que o diabo amassou. É tipo isso. Não. Deixe-me dizer isso para você. O Senhor Jesus está nesse lugar. Foi ele que disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mais ainda, ele disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos. É ele que está conosco. E é ele que diz para todos nós, ei, irmãos, não existe esse negócio de karma evangélico, não existe esse negócio de acaso, sorte ou coisa do tipo, mas é ele que guia ou segura o leme da nossa embarcação. E a única coisa que ele pede para você nessa noite é assim, me dá o teu leme. Deixa eu guiar a tua vida. Você que entrou aqui à deriva, talvez só faltava isso para você entregar o controle na mão de Deus. Você perdeu o controle e agora à deriva ele fala assim, eu vou controlar a sua vida. E aí, irmão, eu só posso te prometer uma coisa. Eu não posso te prometer que as tempestades vão acabar. E até porque eu seria um mentiroso, né? Seria mais um teólogo da prosperidade. Agora vai ser só vitória. Não, não vai ser. Não vai ser. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As tempestades vão continuar. Não se esqueça, os discípulos sofreram 2 tempestades e não uma só. Na primeira tempestade, Jesus está dormindo na proa do barco. Na segunda tempestade, Jesus vem caminhando por cima do mar. Isso é para lembrar para a gente que tempestades consecutivas vão acontecer na nossa vida. A diferença é que, estando ele no barco, ouvindo ao nosso encontro, nós podemos confiar na sua palavra. Foi ele que disse para os discípulos, ei, eu vou encontrá-los do outro lado. Aconteça o que acontecer, a gente vai chegar lá. Você pode dizer amém por isso? A gente cantou aqui a música Sossegai. No final, na última estrofe, é dito, olha, chegarei
bem seguro ao porto destino meu. Não sei se você sabe o que significa essa frase, mas muito provavelmente o autor não estava pensando em portos geográficos humanos. Ele estava pensando no endereço um pouquinho mais elevado, no endereço celestial. O que ele quer dizer, irmãos, é que doem quem doer, aconteça o que acontecer, deixe o mar nos sobrepujar, né? Deixe nos encapelar, é isso que eu queria dizer. Deixe o mar fazer isso. Porém, nós chegaremos seguros ao porto destino meu. Você pode dizer amém por isso? Vamos orar ao Senhor, que o Senhor guarde essa palavra em seu coração.